Santo Atanásio, o homem que enfrentou o mundo e venceu pela fé. O menino que enfrentaria impérios. No coração de Alexandria, uma das cidades mais vibrantes do mundo antigo, nasceu um menino destinado a desafiar imperadores e resistir ao peso da corrupção e da heresia. Seu nome era Atanásio. Não era de uma linhagem nobre, tampouco cercado de luxos. Sua origem era simples, filho de pais cristãos coptas, em uma época em que o cristianismo ainda era perseguido e mal compreendido. Ainda criança, demonstrava uma inteligência aguda e uma espiritualidade fora do comum. Enquanto os meninos de sua idade corriam entre colunas romanas e mercados caóticos, Atanásio se isolava para contemplar os mistérios de Deus. A cidade em que cresceu era um caldeirão de culturas, grega, romana, egípcia, judaica, e também um campo minado de ideias filosóficas e religiosas. Em meio a esse ambiente fervilhante, o jovem Atanásio mergulhou nos estudos da Sagrada Escritura e da filosofia cristã com sede de verdade. Um dia, quando ainda era adolescente, foi visto imitando uma cerimônia de batismo com outros garotos, encenando um ritual com uma seriedade impressionante. Aquilo chamou a atenção de Alexandre, o bispo de Alexandria. Intrigado com a maturidade daquele menino, o bispo o tomou sob sua tutela. E assim começava a formação de um guerreiro da fé. Não demorou para que Atanásio se destacasse como teólogo. Era eloquente, ousado e intransigente com a verdade. Desde cedo desenvolveu um olhar afiado para discernir o erro doutrinário. Foi essa mesma convicção que o levaria a escrever duas de suas obras mais marcantes, Contra os Pagãos e Sobre a Encarnação do Verbo. Em seus textos, ele não apenas explicava o mistério de Cristo com uma clareza admirável, mas confrontava diretamente os argumentos que tentavam rebaixar Jesus à condição de mera criatura. Na juventude, Atanásio conheceu e viveu com os monges do deserto, entre eles Santo Antão, o Grande. Ali aprendeu o silêncio que grita, a solidão que fortalece, a pobreza que enriquece. A disciplina do deserto moldou sua alma. Quando retornou à cidade, já não era mais apenas um jovem inteligente. Era um guerreiro formado na batalha do espírito. E ele estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, a heresia ariana. O arianismo não era apenas uma divergência teológica, era uma ameaça à própria essência do cristianismo. Arius, o herege que deu nome ao movimento, ensinava que Jesus era um ser criado, inferior ao Pai. Atanásio, por outro lado, sustentava que o Filho era da mesma substância do Pai, igual em essência e divindade. Essa diferença doutrinária parecia sutil aos olhos humanos, mas para Atanásio era a linha entre a salvação e a perdição. E ele não estava disposto a ceder. Assim se ergue o jovem Atanásio, não como um mártir passivo, mas como um combatente destemido que estava prestes a desafiar reis, bispos e multidões. Na aurora do século IV, com pouco mais de 30 anos, ele se tornaria o escudo da ortodoxia cristã. Mas seu caminho seria marcado por traições, perseguições e exílios. E a cada provação, ele se tornaria ainda mais forte. O início da Guerra Invisível, a ascensão de Atanásio. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., seria o palco do primeiro grande embate entre a verdade revelada e a corrupção das doutrinas humanas. Ali estavam reunidos bispos de toda a cristandade, convocados pelo imperador Constantino, em um esforço para unificar a fé cristã sob um só credo. O objetivo parecia nobre, mas por trás da fachada da concórdia havia tensão, ódio e intrigas. E em meio a centenas de homens sagrados, ergueu-se a voz de um jovem diácono que deixaria sua marca para sempre na história da Igreja: Atanásio. Embora não tivesse ainda recebido a ordenação episcopal, Atanásio era o braço direito do bispo Alexandre e seu conselheiro teológico. Quando subiu para falar, não o fez com arrogância, mas com autoridade.
Sua exposição da natureza divina de Cristo foi tão poderosa que silenciou os argumentos heréticos de Ários e seus seguidores. Para ele, não havia espaço para concessões. Jesus Cristo era Deus, consubstancial ao Pai, e negar isso era negar a própria redenção da humanidade. O concílio concordou e a doutrina ariana foi condenada. Contudo, o inimigo não se deu por vencido. Após a morte do bispo Alexandre, Atanásio foi consagrado como seu sucessor, tornando-se bispo de Alexandria aos 30 anos. E assim começava seu verdadeiro calvário. O que parecia uma vitória definitiva no concílio, revelou-se apenas o começo de uma guerra silenciosa, travada não apenas nos púlpitos e livros, mas nos corredores sombrios do poder imperial. Ários, mesmo condenado, tinha aliados influentes, bispos e políticos que viam em sua doutrina uma maneira de enfraquecer o poder da Igreja. E Atanásio, agora bispo, era um obstáculo que precisava ser eliminado. A primeira investida veio com acusações falsas. Disseram que Atanásio havia conspirado contra o governo, que impedia o comércio de grãos, que mandara assassinar um bispo e até que praticava magia. Acusações ridículas, mas que tinham peso diante de um império sedento por controle. Atanásio foi convocado para se defender diante do imperador. Sua presença diante de Constantino foi marcada por coragem. Não se intimidou, não se calou. Provou sua inocência uma a uma, mas sabia que a justiça dos homens era frágil diante dos interesses ocultos. Foi então que começou sua peregrinação de exílios. Ao todo, Atanásio seria exilado 5 vezes ao longo de sua vida. Cada retorno era seguido de uma nova perseguição. Mas nenhum dos seus perseguidores conseguia quebrá-lo. Sua alma era rocha, seu espírito era fogo. A cada investida, respondia com mais textos, mais pregações, mais resistência. Enquanto bispos acomodados dobravam os joelhos diante dos poderosos, Atanásio se mantinha de pé, mesmo sozinho. Durante esse período, escreveu uma das frases mais célebres da história da Igreja: Athanasius contra mundum. Atanásio contra o mundo. E não era hipérbole. De fato, ele estava sozinho. Condenado por sínodos manipulados, odiado por imperadores, caluniado por hereges, mas não desistia. Como um farol em meio à escuridão, sua teologia era a luz que guiava os poucos fiéis que ainda reconheciam a divindade de Cristo como essencial para a salvação. Alexandria, sua cidade, tornara-se um campo de guerra espiritual. Igrejas eram invadidas, sacerdotes fiéis perseguidos. Os hereges, apoiados por soldados romanos, tentavam instalar seus próprios bispos, impostores que corrompiam os ensinamentos sagrados. E Atanásio, como um general sem exército, usava apenas a palavra, a oração e sua fé inquebrantável como armas. Mesmo forçado a fugir para o deserto, não parava. Escrevia cartas aos fiéis, organizava igrejas clandestinas, encorajava os monges. Sua rede de resistência era silenciosa, mas poderosa. Os imperadores mudavam. Ora um simpatizava com ele, ora outro o exilava. Mas Atanásio não adaptava sua fé para agradar à política. Ele sabia que seu compromisso não era com César, mas com Cristo. E mesmo sendo expulso, difamado e caçado como um criminoso, nunca renegou o que sabia ser a verdade. Em sua teologia, Cristo não era apenas um mestre moral. Ele era Deus encarnado, a luz que veio ao mundo para resgatar a humanidade. E era essa verdade que ele protegeria com a própria vida, se necessário. Esse foi o tempo em que Atanásio deixou de ser apenas um bispo e se transformou em símbolo, um ícone da resistência espiritual. Uma rocha firme em meio à lama da corrupção. A guerra invisível que travava não era apenas pela ortodoxia, mas pela alma da própria igreja. E mesmo quando parecia que tudo estava perdido, Atanásio acreditava. Porque sua fé não estava ancorada em números, aliados ou status. Ela estava firmada na eternidade. O deserto, o exílio e a voz que não se cala.
Se a fé de Atanásio fosse uma chama, ela teria se apagado há muito tempo. Afinal, o vento da perseguição soprava incessante, os inimigos se multiplicavam e o peso das injustiças parecia insuportável. Mas não era uma chama comum. Era um fogo que não se alimentava de vitórias visíveis, mas de convicção interior, de um compromisso inabalável com a verdade de Cristo. Expulso de Alexandria pela primeira vez, Atanásio encontrou refúgio não em palácios ou fortalezas, mas nos desertos. Um cenário árido, inóspito, onde o corpo enfraquece, mas a alma floresce. Ali, entre os monges que viviam no silêncio absoluto das dunas, Atanásio encontrou uma fraternidade invisível. Era recebido não como um fugitivo, mas como um profeta. Nos olhos dos ascetas do deserto, ele via o reflexo da mesma chama que ardia em seu peito. Juntos, em silêncio, fortaleciam-se. E mesmo escondido, Atanásio não deixava de agir. Escrevia cartas, instruía secretamente os cristãos perseguidos e incentivava os fiéis a resistirem à doutrina falsa. O bispo invisível tornara-se o centro de uma igreja subterrânea, que respirava em suspiros de fé. Enquanto isso, os usurpadores assumiam o controle das igrejas. Os altares sagrados eram profanados com palavras distorcidas, e a verdade era negociada como mercadoria. Mas havia algo que os perseguidores de Atanásio nunca conseguiram entender. A verdade não pode ser aprisionada. Mesmo longe fisicamente, ele permanecia presente. Sua escrita circulava como um vento entre as catacumbas, entre as muralhas dos mosteiros, entre os sussurros dos fiéis. Seu espírito pairava sobre Alexandria, como um fantasma incansável da ortodoxia. O império, inquieto com sua influência, tentava silenciá-lo com calúnias cada vez mais grotescas. O acusaram de matar um bispo chamado Arsênio, e chegaram a apresentar uma mão decepada como prova. Mas Atanásio, com destemor, apresentou o próprio Arsênio, vivo, diante da corte, com ambas as mãos intactas. A farsa foi desmontada, mas os inimigos não desistiram. Em outro momento, chegaram a dizer que ele conspirava com os bárbaros do sul para destruir o império. A cada vitória de Atanásio, eles dobravam os ataques. Era como se o mundo civilizado temesse mais a integridade de um homem do que exércitos inteiros. Durante o reinado do imperador Constâncio II, simpatizante do arianismo, a perseguição atingiu seu ápice. Atanásio foi expulso violentamente de Alexandria. Igrejas foram tomadas por soldados armados, mulheres foram chicoteadas, religiosos fiéis mortos ou exilados. Era um tempo de trevas absolutas. E, mais uma vez, o bispo encontrou refúgio no deserto. Certa vez, conta-se que viveu escondido por 6 anos consecutivos em uma cisterna seca, sendo alimentado em segredo por cristãos leais. O mundo parecia ter esquecido Atanásio, mas ele não havia esquecido sua missão. Foi nesse tempo que Atanásio escreveu algumas de suas obras mais profundas, incluindo a Vida de Santo Antão, que se tornaria um dos maiores clássicos da espiritualidade cristã. Ele entendia que a santidade não estava apenas nas palavras que proferimos ou nos títulos que carregamos, mas na fidelidade silenciosa diante do sofrimento. Enquanto a igreja institucional se debatia entre alianças políticas e heresias, a igreja viva, a igreja dos fiéis, pulsava no coração daqueles que ainda liam suas cartas à luz de velas, em reuniões secretas, arriscando a própria vida por uma doutrina que não podiam renegar. O exílio, para muitos, é uma sentença de esquecimento, mas para Atanásio, foi o tempo da purificação. Ali, ele reencontrou a essência do Evangelho: pobreza, verdade, resistência. Cada pedra do deserto se tornava testemunha de sua dor e sua oração. O silêncio que o cercava era o mesmo que cercara Elias, Moisés e tantos profetas. Ele sabia que estava em boa companhia, e mesmo sem púlpito, sem altar,
Sem catedral, sua voz ecoava mais forte do que nunca. Certa vez, um general imperial declarou que procurava Atanásio por toda a parte, mas era como tentar capturar o vento. E, de fato, era impossível detê-lo. Seu corpo podia ser escondido, mas sua mensagem era indomável. Alexandria clamava por seu pastor, e os fiéis não cessavam de invocar seu nome. A resistência à heresia tornara-se um grito silencioso, e Atanásio era o símbolo dessa resistência. Enquanto os arianos impunham o medo, ele oferecia a fé. Enquanto o império impunha silêncio, ele oferecia a verdade. Esse foi o tempo em que Atanásio se tornou lenda. O exilado que não se curvava, o perseguido que não temia, o bispo que preferia o pó do deserto ao conforto da traição. Sua história não era mais apenas sua, tornara-se a história da fidelidade inquebrantável. E mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra ele, Atanásio sabia: Deus permanecia com ele, o escritor da eternidade. Enquanto o mundo tentava apagar seu nome, Atanásio escrevia para ser lido por séculos. A pena que empunhava era mais poderosa que os decretos imperiais. Não escrevia por vaidade ou erudição. Escrevia por sobrevivência espiritual da Igreja. Em suas palavras, não havia apenas lógica teológica, mas fogo, urgência, paixão. Seus textos não eram tratados frios, eram gritos em papiro, clamores de um homem que via sua fé cercada por lobos disfarçados de pastores. Sua obra mais imortal talvez seja De Incarnatione Verbi Dei, sobre a encarnação do Verbo de Deus. Ali, Atanásio expôs com clareza cristalina por que Jesus Cristo, sendo Deus, precisou assumir a carne humana para redimir o mundo. Mostrou que a encarnação não foi um capricho divino, mas um ato de amor necessário. Explicou que apenas Deus poderia restaurar o que só Deus criou. Suas palavras desarmavam hereges, iluminavam mentes e consolavam corações. Mas Atanásio não se limitava à teologia. Ele entendia que a fé precisava de raízes. Escreveu também sobre a vida de Santo Antão, revelando ao mundo o espírito do monaquismo do deserto. Essa biografia não foi apenas um relato, foi um chamado à santidade. Descrevia Antão como espelho do Cristo crucificado, pobre, firme, silencioso, mas profundamente vivo. Com esse texto, Atanásio plantou a semente do ideal monástico no Ocidente. Inúmeros jovens, ao lerem aquela vida, abandonaram tudo e partiram para o deserto, buscando a mesma pureza. Cada linha que ele escrevia era uma trincheira. Ele sabia que o povo cristão precisava de doutrina sólida para não ser arrastado pelas correntes da heresia. E enquanto os hereges se multiplicavam, ele respondia com mais cartas, tratados, defesas. Seus opositores queriam vencê-lo pelo cansaço. Mas Atanásio não conhecia o cansaço. Tinha fome de verdade, sede de justiça. Era como se sua alma ardente transbordasse pelos dedos enquanto escrevia, derramando sobre o mundo a chama da ortodoxia. Durante um breve período de paz, foi restaurado a sua sede episcopal. Alexandria, mutilada pelas guerras internas, o recebeu como um pai há muito perdido. Era como se o próprio povo compreendesse que aquele homem não era apenas um bispo, mas um mártir vivo, uma rocha sobre a qual a fé podia descansar. Mas mesmo assim, a guerra não cessava. Seus textos circulavam clandestinamente em regiões onde o arianismo era dominante. Havia padres que liam suas cartas em sussurros, de noite, com medo de represálias. Mas liam, porque nas palavras de Atanásio havia vida. Não escrevia para aplausos nem para historiadores. Cada palavra era uma oferenda, um ato de resistência, um escudo para proteger o Cristo verdadeiro. Seu vocabulário era claro, objetivo, mas carregado de glória. Ele sabia que a verdade não precisava de ornamentos, bastava que fosse proclamada com coragem. E essa coragem transbordava em cada linha.
Com o tempo, até seus inimigos foram sendo vencidos. Alguns hereges se converteram, outros foram removidos de seus cargos. Mas a luta não terminou ali. Atanásio sabia que as heresias mudam de nome, de forma, de cor, mas continuam a mesma negação da divindade. Por isso, continuava escrevendo. Ele entendia que sua batalha não era apenas contra uma doutrina errada, mas contra as trevas do mundo. E escrever para ele era uma forma de acender luzes. No fim, seus textos se tornaram como lanternas em um túnel sem fim. Guiaram gerações, inspiraram santos, fortaleceram bispos. Ele não buscava glória, buscava fidelidade. E foi justamente por isso que sua obra sobreviveu aos séculos. Porque não nasceu da ambição, mas da obediência. A vitória invisível. Anos se passaram. Os imperadores morriam, outros nasciam. A moda dos poderosos mudava, mas Atanásio permanecia. Exilado 5 vezes, ameaçado de morte, traído, acusado, caluniado, mas nunca vencido. Aos olhos do mundo, ele era apenas um velho teimoso, mas aos olhos do céu, era um guerreiro coroado em vida, porque sua vitória não se media em títulos, mas em fidelidade. Quando finalmente foi restaurado de forma definitiva à sua cátedra em Alexandria, o povo chorou. Não lágrimas de emoção barata, mas de reverência. Ele voltava não como político, nem como vencedor de guerras, mas como pai que resistira até o fim. As ruas se encheram de vozes que entoavam hinos. A cidade sabia que aquela era uma vitória da verdade sobre a conveniência, da coragem sobre a acomodação, da fé sobre a política. Mas a paz que se instaurava era frágil. A heresia, mesmo derrotada no papel, ainda contaminava corações. Por isso, Atanásio não se acomodou. Intensificou seus escritos. Estabeleceu discípulos fiéis. Treinou padres que levariam sua teologia além do Egito. Era como se soubesse que estava correndo contra o tempo, porque sua missão não era apenas doutrinar, era blindar o futuro. Mesmo debilitado, velho e com o corpo marcado pelas privações, sua mente era afiada como no início. Continuava enfrentando heresias, agora mais sutis, mais disfarçadas. Sabia que o inimigo era incansável, e por isso também não descansava. Seu olhar era firme. Seus sermões, mesmo com voz fraca, ecoavam como trovões entre os fiéis. Era como se Deus falasse por ele. Um dos momentos mais simbólicos foi quando, mesmo com a saúde deteriorada, conduziu uma multidão em uma liturgia pascal. Sua presença era a de um mártir vivo. Homens, mulheres e crianças se ajoelhavam com lágrimas nos olhos. Não era culto à personalidade, era gratidão. Aqueles fiéis sabiam. Se a fé ainda resistia, era porque aquele homem sozinho havia segurado o céu com as mãos. Seus inimigos? Muitos já estavam mortos ou esquecidos. Outros, convertidos. Mas Atanásio permanecia, não por vingança, mas por missão. E quando finalmente sentiu que sua hora se aproximava, não pediu homenagens, nem templos, nem estátuas. Apenas desejou morrer em paz com Deus. E assim foi. Em 2 de maio do ano 373, o leão da ortodoxia descansou, sem pompas, sem cortejos imperiais, mas com o céu inteiro em júbilo, a rocha que o tempo não derrubou. Santo Atanásio morreu, mas sua voz jamais foi silenciada. Seus escritos ainda ecoam, suas lutas ainda inspiram. Sua teologia moldou os fundamentos da fé cristã, que hoje muitos professam sem saber que foi ele quem, com sangue e fogo, a preservou. Foi proclamado doutor da Igreja, reconhecido por católicos, ortodoxos e até por reformadores protestantes. Um homem só, contra o mundo inteiro, venceu, não com espadas, mas com a verdade. Atanásio nos deixa uma herança incalculável. Ele nos mostra que resistir vale a pena, que a verdade custa, mas liberta, que o silêncio do deserto grita mais do que os discursos nos palácios.
Ele nos ensina que a fé não é uma vestimenta para ocasiões, mas uma armadura para a eternidade. Que vale mais um homem fiel do que 1000 vozes convenientes. Que a luz nunca precisa justificar sua existência diante das trevas. A moral da vida de Santo Atanásio é clara. A fidelidade não é negociável, mesmo que custe tudo, mesmo que doa, mesmo que isole. A história dele nos pergunta: o que você está disposto a perder por aquilo que acredita? Está pronto para ser rejeitado, difamado, exilado por aquilo que é eterno? Se a resposta for sim, então Atanásio sorri, porque foi exatamente isso que ele fez. A cada novo ataque à fé, a cada relativismo moderno que tenta diluir a divindade de Cristo, a cada acomodação eclesiástica, a figura de Atanásio se ergue como uma lembrança viva. Aquele que é fiel até o fim será coroado. Sua memória não é apenas história, é chamada, é alerta, é farol. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo incômodo que Atanásio sentia. A mesma ânsia por verdade. A mesma raiva diante da mentira disfarçada de sabedoria. Não se cale, não se curve. Seja Atanásio em um mundo de conformistas. Fale, mesmo sozinho, porque se a verdade estiver com você, o mundo inteiro pode estar contra, mas você já venceu. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.